Nesta aula vamos ver geometria sem usar medidas. Mas antes, vamos para algumas definições. Uma curva é simples se não apresenta cruzamentos. E nós temos também a curva fechada. Uma curva é fechada quando o ponto de início da curva coincide com o ponto final. Então vejamos, um círculo. Vamos identificar aqui quais são as curvas simples e fechadas ao mesmo tempo. Então nós temos aqui este círculo aqui. É uma curva simples porque não tem cruzamento e o ponto inicial dela coincide com o ponto final. Assim como esse hexágono, o ponto inicial coincide com o ponto final e ela não tem cruzamentos. Esta outra figura aqui, ela também é uma curva simples porque ela não tem cruzamentos e também é uma curva fechada porque o ponto inicial dela coincide com o ponto final. Agora vejamos essa outra curva aqui. Essa outra curva aqui, ela não é uma curva simples porque ela tem um cruzamento aqui. Ela é uma curva fechada? Mas o ponto inicial também não coincide com o ponto final. Então ela também não é uma curva fechada. Não é uma curva fechada e também não é uma curva simples. Nós temos essa outra curva aqui. Ela é uma curva, não é uma curva simples. Por quê? Porque ela tem cruzamento. É uma curva fechada? Porque o ponto inicial coincide com o ponto final. Nessa outra aqui, nem o ponto inicial não coincide com o ponto final. Nós temos aqui essa daqui é uma curva simples, porque não tem cruzamento, mas é uma curva fechada? Não é. Então ela ela não entra no quadro de curva simples e curva fechada ao mesmo tempo. Mesma coisa que essa curva aqui. Essa curva aqui é uma curva simples? Porque não tem cruzamento. É uma curva fechada? Não é. E também não entra na lista de curva simples e fechada ao mesmo tempo. Então as únicas que têm essas características de curva simples e fechada são o círculo, o hexágono e essa outra figura aqui, porque ambas elas não têm cruzamento e o ponto inicial coincide com o ponto final da curva. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula veremos sobre polígonos convexos e exercícios. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais, muito obrigado por ter assistido este vídeo.